Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Rios, advogada, contadora, ministrante de cursos e palestras na área de licitações e contratos, e eu estou aqui para ajudar você, servidor público, a atuar com mais segurança nas contratações públicas do seu órgão. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é a concessão de um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, através da Lei Complementar 123 de 2006. Você sabia que a Lei de Licitações, ela recepcionou a Lei Complementar 123 e ela então determina a aplicabilidade da Lei Complementar nas licitações públicas? O artigo 4º da Lei 14.133, ela estabelece que nas aquisições, serviços e obras até 4.800.000 é obrigatório o tratamento diferenciado estabelecido lá na Lei Complementar 123 para as micro e pequenas empresas. Por que esse tratamento? Porque nós temos uma lei específica que trata de uma maneira diferente esse tipo de empresas, MEs e EPPs. O que a doutrina costuma falar é que isso se materializa na função social da licitação. Então, é uma oportunidade que a legislação traz de privilegiar, de beneficiar a parcela das empresas que detém uma parcela menor do mercado. Então, lá no artigo 4º, a lei estabelece que nas aquisições de serviços por item até 4.800.000, vamos aplicar então a Lei Complementar 123, e na obra, o valor total da obra até 4.800.000. Se por acaso uma obra for estimada em 4.890.000, os benefícios da ME e EPP não serão aplicados, tá? Elas serão aplicados até o teto, que é o teto da EPP. É isso que a lei assim estabelece. Mas vamos lá, vamos entender quais seriam esses benefícios, porque são vários benefícios que a lei apresenta. Um deles, então, a questão da exclusividade em licitações cujo item for até R$80.000. Então, importante a gente entender que não é o valor global da licitação, é item a item. A cada item até R$80.000, lá no artigo 48 da Lei Complementar 123, já estabelece que essa lei é exclusiva, ou seja, o que é exclusiva? Apenas ME, EPP e assemelhados como MEI podem participar desse processo. Então, é o primeiro benefício que nós temos. Tá. Aí nós temos, ainda no 48, uma cota reservada. O que seria essa cota reservada? É uma cota reservada de 25% do quantitativo total daquele item na licitação. Vamos imaginar que um item na pesquisa de mercado superou R$80.000, então está precificado em R$100.000. Bom, não se encaixa na licitação exclusiva porque ele é maior que 80.000, mas ele se encaixa na cota reservada porque ele é um item que é divisível. Então, vamos pensar em duas situações. A cota reservada, ela é para situações em que o total, na pesquisa de mercado, superou 80.000 e o item é divisível. Então, se eu estiver falando de um item divisível, obrigatoriamente nós temos essa cota reservada. Como que nós vamos fazer essa divisão dessa cota? Até 25%, então esse 25% é o teto, é o máximo. Até 25% vai ser formada uma cota que vai ser reservada para MEPP, ou seja, apenas as micro e pequenas empresas que poderão oportunizar lances naquela cota. Os outros, o restante, vamos imaginar que essa cota ficou em 24,5%, então 75,5% é para ampla concorrência, ou exatamente 25% ficou reservado para MEPP, 75% vai ser para ampla concorrência. Então, aqui a gente está falando da
da cota reservada. Aí nós temos uma possibilidade, aí já não é um dever, então quando eu falo de cota reservada e exclusiva é deverá. O verbo lá na Lei Complementar 123 é deverá. E agora aqui, ainda no artigo 48, nós temos um poderá. Então a lei fala que a administração poderá obrigar a contratação de MEPP nas situações de contratação que seja permitido a subcontratação do objeto. Mas aqui é um poderá. A administração que define se ela quer ou não implementar essa obrigatoriedade da subcontratação das MEs e EPPs no processo dela especificamente. Bom, ainda falando do artigo 48, nós temos no parágrafo 3º uma possibilidade de um benefício para a empresa local. Esse benefício nós já tratamos aqui no nosso canal, em vídeos anteriores, né? Mas como agora a gente está fazendo uma tratativa de todos os benefícios, então é importante que a gente fale sobre ele novamente. Esse benefício para a empresa local, a lei fala que nas contratações até 10% do melhor preço válido poderá ser atribuído um benefício local. Então nós temos duas correntes, né, sobre como que seria a tratativa desse benefício. Uma é aquela que foi estabelecida pelo decreto federal, então o decreto do governo federal que regulamentou a Lei Complementar 123, ele estabeleceu que naqueles processos em que a administração estabelecer a preferência local, vai ser então feita sob a forma de desempate. Então vamos imaginar o seguinte: a primeira colocada é uma empresa, é uma micro ou pequena empresa, mas não é de âmbito local. A segunda colocada, ficando em uma diferença da primeira aqui de 10%, e ela sendo local, essa segunda colocada pode dar um último lance e desempatar, ou seja, ela pode ganhar da primeira colocada em um último lance depois de concluída a etapa competitiva. É isso que estabelece o decreto do governo federal. Existe uma outra linha de pensamento com relação a esse critério, e é uma linha defendida pelo SEBRAE a nível nacional, que diz o seguinte: nessa mesma situação em que eu tenho uma empresa primeira colocada que não é local, uma empresa segunda colocada que é local, quando for aplicar o critério de desempate, esse critério vai ser somente o fato dessa segunda colocada ser local. Então, o SEBRAE entende que a administração pública está autorizada a contratar da segunda colocada simplesmente pelo fato dela ser local, se ela tiver nesse intervalo de 10%. Ou seja, ela não precisa desempatar, ela não precisa dar um último lance mais barato do que o valor da primeira colocada. Ela poderá ser contratada no valor até 10% mais caro da primeira colocada. Então, são as duas formas de entendimento. O que vai definir é o regulamento do órgão. Então, seu órgão que vai regular para ver qual é o entendimento. É muito importante que a gente entenda que a licitação exclusiva para o comércio local, ela não foi autorizada aqui no artigo 48, parágrafo 3º, porque nós sabemos que tem vários órgãos que realizam essa licitação exclusiva para o comércio local, como se ela estivesse autorizada aqui na Lei Complementar 123, no parágrafo 3º do artigo 48, mas não está, mas não é ela. Inclusive, há uma vedação expressa na própria Lei 14.133, no sentido de vedar a diferenciação do licitante em razão da sua sede. Então, é proibido, né, proibir a participação de um licitante em razão da localização da sua sede, tá bom? Então, seria esse o entendimento aqui
do parágrafo 3º do artigo 48. O artigo 44, ele estabelece também a preferência de desempate, que a gente chamou, a doutrina chamou como empate ficto. O que vem a ser esse empate ficto? É quando no pregão, numa diferença de 10% e na concorrência, numa diferença de 5%, a primeira colocada não é ME, é uma empresa de ampla concorrência, a segunda colocada é uma ME ou uma EPP, e aí, então, nesses patamares de 10% no pregão ou 5% na concorrência, dentro desses patamares, essa empresa segunda colocada tem a oportunidade de dar um último lance desempatando. Então, vamos imaginar que a primeira colocada está com um lance de R$1.000 no item. A segunda colocada está R$1.090. Essa segunda colocada poderá dar um último lance de R$999 e ser a vencedora do item. Isso aqui de acordo com o artigo 44. O artigo 42, ele trata da possibilidade de uma regularização tardia. Então, a gente fala, né, que a AME-EPP ela pode participar do processo licitatório, mesmo tendo uma certidão negativa fiscal, social, trabalhista, tá? Só vale para essa parte da habilitação fiscal, social, trabalhista. Então, uma certidão negativa federal, ou uma certidão negativa de FGTS, ou uma certidão negativa trabalhista, ou uma certidão negativa estadual, ou uma certidão negativa municipal. Ela pode participar tendo uma dessas 5 certidões vencida e, em sendo vencedora, será concedido um prazo para que ela regularize essa situação. E aí, se ela regularizar dentro desse prazo, ela vai ser contratada. Se ela não regularizar, ela não vai ser contratada. Tá? Mas é uma possibilidade, então, que é da regularização tardia. É importante a gente entender que esses benefícios que nós apontamos aqui são de aplicação obrigatória. Então, se por acaso houver uma situação em que a administração não está concedendo os privilégios da AME-EPP, vai ser motivo de apontamento, especialmente o Tribunal de Contas da União já apontou em julgados para essa irregularidade e especialmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul, atualmente está havendo um grande volume de julgados nesse sentido pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, no sentido de que é obrigatório, tá? A concessão dos tratamentos para micro e pequena empresa, eles são obrigatórios. Então, o tribunal pode, inclusive, determinar a anulação de uma licitação. Por quê? Porque está infringindo a lei, não aplicou os benefícios da lei que são obrigatórios. E aí, pessoal, a gente precisa analisar o que é obrigatório na legislação e o que poderia ser motivo de uma relativização para não aplicar a Lei Complementar 123. Então, vamos lá. O empate ficto, a regularização tardia são itens que são obrigatórios. Tá? Então, dentro daquela situação do artigo 4º que nós falamos, até 4.800.000, em todos os processos é obrigatório. Porém, há situações do artigo 48, então nós estamos falando da licitação exclusiva, ou melhor dizendo, da cota exclusiva e da cota reservada. Essa situação, o artigo 49, ele coloca duas situações em que poderá não ser aplicado essa obrigatoriedade. Então, a primeira situação, se não houver, no mínimo, 3 fornecedores competitivos sediados local ou regionalmente, então você está licitando algo que local ou regionalmente não tem 3 fornecedores, microempresa ou empresa de pequeno porte competitivo. Ou se, na etapa de planejamento desse processo, ficar comprovado que essa licitação, ou seja, que esse privilégio da cota reservada ou da exclusiva não é vantajoso para a administração pública, traz algum tipo de prejuízo, algum tipo de desvantagem para a administração pública. Então, de acordo com o artigo 49, nessas duas situações, nós poderíamos afastar
a cota reservada ou a cota exclusiva dos processos. Então, pessoal, são esses os benefícios que a Lei Complementar 123 ela traz para dentro do processo licitatório, porque foi recepcionada pela Lei de Licitações, a Lei 14.133, e hoje, nesse vídeo, nós tivemos a oportunidade de mostrar para você sobre a aplicabilidade de cada um desses benefícios. Espero que tenha contribuído para o dia a dia dos agentes aí da contratação, da equipe de planejamento, fiscal e gestor de contratos aí nos seus órgãos públicos. Se esse conteúdo foi útil para você, se você se inscrever no nosso canal, assinar o sininho para receber as nossas notificações e também para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Um grande abraço.